JC News. Entrevista. Agora são 6h36, terça-feira, dia de falarmos de concurso público e carreiras com o professor Rodrigo Bezerra, professor de língua portuguesa e especialista na preparação para concursos. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. Temos aqui mais uma pergunta essa semana enviada por um dos nossos ouvintes e que traz um tema bastante interessante. Como saber se é hora de ter aquela dedicação exclusiva para o estudo, né, e seguir se preparando para um bom concurso. Nesse sentido, o Ricardo Santos, do bairro da Madalena, ele pergunta ao senhor, professor Rodrigo: resolvi estudar para concursos há mais ou menos 2 meses e estou pensando em largar o meu emprego para se dedicar exclusivamente aos estudos. O que o senhor acha, professor? Olha só, Jofre, isso é uma pergunta que eu recebo quase toda semana e é uma pergunta que não é tão simples de se resolver não, hein? Tem muitas variantes aí, né? Muitas variáveis nesse meio aí, é uma pergunta tanto quanto complexa, não é? E assim, eu conheço pessoas, a verdade é que eu conheço pessoas que largaram o emprego para estudar para concursos públicos e se deram muito bem, mas eu também conheço pessoas que largaram o emprego, né, para estudar para concurso e a coisa deu errada. Então é preciso que, primeira coisa que a pessoa precisa analisar bem, detidamente, é uma perguntinha básica. Ela tem que fazer, ou ele tem que fazer, no caso, a pessoa que está, o candidato está se preparando. Eu posso viver sem o dinheiro? Eu posso viver sem aquele rendimento? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, eu paro com as pessoas, professor, eu vou parar de trabalhar. Você vai parar de trabalhar, o dinheiro ele é imprescindível para você. Não, eu preciso do dinheiro. Então, se você precisa do dinheiro, não é? Se aquele dinheiro vai fazer falta no seu orçamento, notadamente se são pessoas que, por exemplo, são casadas e possuem filhos, e é uma forma delicada você de repente largar tudo, muitas vezes tem um salário de 4, 5, 6 mil reais, ou mesmo de 2, 3 mil reais, e aquele salário compõe o orçamento doméstico. E eu pergunto, aquilo vai fazer falta? Vai fazer falta. Ora, se vai fazer falta, se o dinheiro ele é imprescindível para o orçamento doméstico, então não há o que se discutir, a pessoa vai ter que permanecer no emprego. Agora, obviamente, vamos pensar e vamos analisar. A pessoa tem algum dinheiro guardado? Ele conseguiu durante um bom tempo de trabalho guardar alguma grana? Ele tem condições de bancar os gastos mais elementares da pessoa? Ele dispõe de algum dinheiro para, por exemplo, adquirir cursos, comprar livros, se inscrever em concursos públicos? Ele tem isso? Ele pode abrir mão disso sem que ele sofra grande estresse? Então, se sim, eu sempre parto daquele pressuposto por aquele caminho. Se a pessoa pode se dedicar exclusivamente aos estudos, melhor. Eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Outra variável que ele precisa considerar, o emprego em que ele está. Ele é um emprego de fácil recolocação. Se eu sair amanhã, eu posso, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho condições de voltar para outro emprego, ou um emprego semelhante? Porque se ele está em um emprego que realmente paga um bom salário a ele, e é difícil dele chegar naquele cargo, a melhor maneira é tentar, eu orientaria a tentar conciliar o emprego e os estudos. Agora, se ele tem, como eu disse a você, ele pode largar, tem um familiar, tem um esposo, tem uma esposa que pode bancar a pessoa, e, detalhe interessante, se isso não vai lhe trazer muito estresse, porque muitas vezes as pessoas largam o emprego e eles estão acostumados a uma rotina, o próprio cérebro está acostumado àquela rotina. E de repente você para tudo para estudar para concursos públicos, de repente com 6 meses o camarada está pirando, como a gente costuma dizer. Começa a ficar nervoso, ansioso, preocupado, porque outra coisa, eu conheço pessoas que têm uma reserva financeira, fazem uma reserva financeira, e aí claro que todo mês ele vai tirar um pouquinho daquela reserva para poder viver aquele mês. E aí ele vê aquela reserva diminuindo, e muitas vezes isso é um indicativo, é um sinal de estresse. Ele começa a olhar lá e vai dizer, poxa, minha reserva está diminuindo, e aí ele começa a dizer, meu prazo para passar no concurso começa a expirar.
E isso, muitas vezes, em vez de facilitar, começa a conspirar contra os estudos. Porque uma pessoa estressada, uma pessoa que está nervosa e preocupada, indiscutivelmente vai ter problemas para estudar. Por isso que é preciso se analisar muito bem essa situação, tá? Vamos usar aquele famoso ditado, né? Aquela frase popular: uma coisa, outra coisa, precisa avaliar muito bem cada situação para justamente evitar, né, que ele de repente largue tudo e de repente se veja daqui a 2, 3, 4 meses numa situação de muito estresse. Entendeu? Tem que ponderar bastante, levar em consideração todas essas variáveis que o senhor falou aí, para não dar um tiro no próprio pé, né, professor Rodrigo? Não tenho a menor dúvida, Jofre, entendeu? Então é uma situação que não dá, como eu disse, não dá para a gente dizer agora, eu sempre digo, não dá para dizer assim, largue e sai agora e vá só estudar para concurso. Eu acho que eu seria até uma pessoa irresponsável se eu falasse isso. É preciso, como eu disse, conversar, se uma pessoa... Como eu disse, são muitas variáveis. Conversar com a família, de repente, se é casado, conversa com a esposa, conversa com o marido. Se tem filhos, conversa com os filhos. Né? Outra coisa, as pessoas, muitas vezes o dinheiro. Eu conheço muitas situações do tipo assim, por exemplo, muito comum com mulheres, que são, às vezes, ou casadas ou não, mas que têm uma independência que a gente chama financeira. Né? E, de repente, vai parar para só estudar. E aí as pessoas começam a dizer, eu não suporto essa ideia de alguém estar me dando dinheiro para eu pagar minhas contas. Então imagine essa situação na cabeça. Outra coisa, é importante deixar, por exemplo, se a pessoa tentar conciliar o emprego e os estudos, o que é que a pessoa faz? Procura deixar, por exemplo, tirar férias, conversa com o chefe de repente, né? Não sei nem se é possível, às vezes a pessoa vai conversar com o chefe dizendo que está estudando para concurso, o chefe vai e demite. Ele vai sair de todo jeito e vou logo demitir mesmo. Mas assim, se houver abertura, conversa com as pessoas próximas da empresa, do chefe, vamos tirar férias, eu quero tirar férias, procura tirar férias próximo do concurso, ou no período do concurso. Se tiver licenças prêmio também, deixar para tirar quando estiver próximo do concurso. Né? E obviamente, se puder largar para estudar, bem, ótimo. Se vai conseguir estudar com responsabilidade, com seriedade, né? Se isso não vai lhe trazer grande estresse, ótimo, tem problema, né? Conversa com as pessoas que estão no círculo, né? Fala com a empresa, né? Pede, obviamente, demissão ou tenta fazer, não sei, algum acordo, alguma coisa para sair da empresa, para se dedicar. Mas, como eu disse, não é uma pergunta tão simples de se resolver, porque existem muitos fatores e fatores psicológicos envolvidos nisso aí tudo. Ok. Professor Rodrigo, o concurso dessa semana, o que é que o senhor destaca? Olha só, nós temos aqui ao lado do nosso estado, na Paraíba, o concurso para o TRT da 13ª região. São várias vagas, 33 vagas, tanto para cargos de técnico quanto para cargos de analista, ou seja, nível médio e nível superior. As inscrições vão do dia 8 de maio, tá, até o dia 6 de junho. Tá? E para muitos cargos, é um concurso interessante, que é um concurso bem técnico. Então nós temos para cargos de arquivologia, contabilidade, para enfermagem, engenharia e segurança do trabalho, estatística, fisioterapia, medicina do trabalho, odontologia, psicologia e tecnologia da informação. Né? Para o nível médio, para o cargo de técnico judiciário na área de especialidade de tecnologia da informação. Então, assim, um bom concurso, salários vão de R$5.000 até R$8.178, e obviamente isso aumenta um pouco porque eles recebem algumas gratificações, para 40 horas semanais. Então, assim, bom concurso. A banca é a Fundação Carlos Chagas, quem desejar, entra lá no www.concursosfcc.com.br, ou então entra aí no nosso Facebook. Eu coloquei isso tudo aqui para que o pessoal possa ter acesso a esse edital desse concurso. Então, bom concurso, vale a pena fazer. Professor Rodrigo, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Um grande abraço, até a próxima terça.